Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Criar cavalos vai muito além de tradição, é paixão, manejo técnico e conexão profunda com os animais. E quando falamos em cavalo quarto de milha, falamos de uma raça símbolo de potência, docilidade e versatilidade, essencial nas provas e no trabalho com o gado. No agro, a criação de cavalos movimenta sonhos, negócios e histórias de vida. E quem compartilha a sua trajetória com a gente hoje é a Sueli Jacobsen, que cresceu entre mangueiras e rodeios e transformou o amor pelos cavalos em uma missão que atravessa gerações. Nascida em Cascavel, Paraná, Sueli Jacobsen cresceu no lombo de um cavalo e no compasso da lida no campo. Com 2 anos já acompanhava o avô na pecuária de corte e aos 6 abria rodeios a cavalo. Foi em Cuiabá que se formou em marketing, mas sua alma sempre pertenceu ao agro. Determinada e movida pela fé, hoje sonha alto com o próprio Aras, uma promessa feita ainda na infância. Protagonista, porque vive o campo com verdade e entrega, e onde há bicho, barro e sonho, ela está em casa. Bem-vinda, Sueli, um prazer Obrigada. te receber aqui. Conhecer um pouquinho mais, né, de você. Sim. Por isso que você está um pouco até emocionada porque viu o seu avô ali. Isso. Como é que foi essa sua conexão com o campo e com ele, Sueli? Então, meu avô, ele ainda é vivo, graças a Deus. Aí eu fico um pouco emotiva porque eu vim morar em São Paulo, então eles estão no Mato Grosso. Mas até onde eu cheguei hoje na minha história foi uma pessoa que sempre me motivou. Então sempre quando eu falo dele eu acabo me emocionando. Toda a trajetória que eu segui na minha vida, ele sempre foi um apoio muito forte para mim. Então ele sempre falava, nunca desista dos seus sonhos, acredita naquilo que você gosta e tudo que a gente faz com amor dá certo. Então lembre-se que Deus sempre está contigo e você nunca está sozinho. Então, foi algo assim que eu sempre carreguei para minha vida inteira, essa mensagem que meu avô sempre me deixou desde criança. Então, eu sempre tento me apegar a isso para realizar tudo aquilo que eu acredito. Seu avô é pecuarista? Meu avô é pecuarista, produtor rural. Então, eu nasci na cidade de Cascavel, Paraná. E aos meus 10 anos, a gente foi para o Mato Grosso. Então, ele trocou a fazenda do Paraná por uma fazenda do Mato Grosso toda fechada. Não era aberto ainda, o Mato Grosso ainda não tinha essa visibilidade que está tendo, né, hoje. Não tinha asfalto, as cidades eram bem precárias. Então, assim, foi uma mudança muito... não é drástica, mas assim, para nós, tipo eu criança, criada na fazenda, ir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, para uma fazenda totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada, porque era agricultura. Então, e deixar um pouco da pecuária, os cavalos e viver essa nova história com eles foi bem desafiadora. Mas graças a Deus as coisas se ajeitaram e eu voltei a viver os meus sonhos que eu tinha de criança. Que legal. Quando foi essa mudança para voltar aí para esse universo dos cavalos? Então, como a gente foi para o Mato Grosso, lá era mais agricultura. A gente até levou alguns animais, né, criação, quarto de milha para lá, mas acabaram que não se adaptaram, até porque não é questão de clima, mas assim, não tinha ainda essa criação de cavalos lá. Tipo, o pessoal usava mais para o gado, mas era pouca pecuária, porque a maioria das terras do Mato Grosso são formadas, né, agricultura, soja, algodão. Então, a gente não tinha um plano de continuar a criação com gado. Mas aí as coisas foram acontecendo, fomos estruturando a fazenda e voltamos para a pecuária. E aí voltou a criação de cavalo novamente. Legal. E quando você volta para São Paulo, Sueli? Na verdade, eu moro em São Paulo hoje. Então, os meus animais, inclusive, ficam aqui, né, no interior. E aí eu vou para o Mato Grosso, resolvo as coisas lá e volto. Tô sempre indo e voltando. Vamos falar um pouquinho do quarto de milha, né? Essa raça tão bonita, tão potente,
e que já tem aí o coração, né? Pelo menos quando a gente fala do agronegócio, ele é um dos que a gente mais ouve falar. Sim. Essa paixão vem de pequena, sempre foi o quarto de milha, né? Vamos falar um pouquinho dessa raça? Sempre foi o quarto de milha. Então, meu avô, ele criava, na verdade, animais para campo, que eram os animais para fazenda, para lida com o gado. Nunca foi algo pensado em genética ou algo pensado numa associação, igual tem o gado PO, tem o quarto de milha, que é o animal também registrado e feito todo aquele trabalho genético. Por que o quarto de milha? Porque ele é um cavalo versátil, então ele atende aí várias modalidades. Também eu falo que ele é o cavalo do agro, né? Porque é o cavalo que suporta a lida no campo, é o cavalo que tem uma docilidade, uma habilidade para lidar com o gado. Então, antigamente, até para plantação, eles usavam muito o quarto de milha para puxar arado. E aí, essa paixão foi desde criança. Com 2 aninhos, meu avô já me colocava em cima do cavalo para ir com ele para o campo, tocar, né, o gado, mexer com os animais. Então, eu sempre tive essa paixão pelo quarto de milha. E fui convidada para fazer abertura de alguns rodeios quando criança. E ali fui me interessando e fui indo, e sempre muito apegada ao cavalo. E eu sempre falei para ele, quando eu crescer, o meu sonho é ter um aras e trabalhar geneticamente com esses animais. E aí foi toda essa trajetória aí e acabou acontecendo, graças a Deus. E Suelen, você chegou a fazer agronomia, mas depois mudou para comunicação. Como foi essa mudança de chave? Então, como eu sempre gostei muito de animais, eu fiz agronomia e eu ia muito bem em anatomia animal. Aí eu falei, bom, então não é isso que eu quero, eu vou para veterinário. E daí, na época, meu pai tinha uma rede de televisão e ele falou assim, filha, né, então, porque não tinha cavalo, ainda não tinha, a pecuária não era tão forte no Mato Grosso. Aí eu falei, bom, então eu vou para esse caminho. E acabei formando em comunicação. E quando eu formei, eu fiz toda a minha monografia, todo o meu planejamento estratégico de aras. Então, eu acabei tirando 10 na monografia e eu saí. Eu falei, bom, sempre foi meu sonho de criança, é isso que eu vou fazer. Eu tenho um planejamento estratégico, fui bem, estou aprovada. Eu falei, por que não montar o aras? Então, a gente conversei com a minha família quando eu cheguei. E eu falei, olha, o que vocês acham de a gente começar a criar e começar a fazer um trabalho genético para vender os animais e para que isso, né, seja uma fonte de renda? E aí foi onde a gente começou toda a trajetória. Fomos atrás de éguas, de garanhões, começamos aos poucos e hoje temos aí um plantel de cavalo quarto de milha direcionado à corrida. Muito legal. E aí agora você está vivendo esse sonho de criança? Tô. Inclusive, semana passada a gente fez nosso primeiro leilão. Então, foi a realização, de fato, do meu sonho de criança. E para mim foi muito emocionante, para toda a minha família, para o meu irmão também, que ele me acompanha junto. Ele é formado em medicina, mas toda a genética dos animais é ele que faz. Então a gente tem um trabalho em conjunto, eu e ele. E eu falo que os dois, tipo assim, passamos por vários processos até aprender, porque no Mato Grosso a mão de obra naquela época era mais escassa, então assim, a gente fica longe de tudo. Então para vir cavalo e cavalo voltar veterinário, a gente acabou sofrendo um pouco, sabe? Mas foi muito gratificante realizar o sonho e conseguir alcançar aquilo que era meu sonho de menina, juntamente com meu irmão. Muito legal. E junto com isso também, Suelen, você tem uma loja, né, de couro. Conta um pouquinho pra gente, né? 100% agro aí, utilizando essa nossa matéria-prima. Você também foi pro meio da moda. Então, como eu tava, né, na frente ali do aras, eu acabei me masculinizando um pouco para pertencer a essa ambiência, porque 90% acho que do nosso público acaba sendo masculino. Então você acaba lidando com muitos homens e você acaba se fechando um pouco, sabe? E até na forma de se vestir eu perdi um pouco da minha feminilidade para pertencer àquela ambiência. E foi um dia num café da manhã, conversando com a minha mãe, que eu falei assim, mãe, não tem nenhuma marca que cuida, né, dessa mulher.
porque eu conheço várias mulheres do agro, tenho várias amigas que trabalham dentro do setor e elas mesmas reclamam, falam, amiga, às vezes a gente não consegue se arrumar, a gente não passa uma maquiagem porque a gente tem medo de como a gente vai ser recebida no ambiente. E graças a Deus isso vem mudando muito, sabe? Vem mudando no mercado, a visão da mulher está diferente, né? Ela de fato se tornou uma protagonista dentro do agronegócio. E a questão não é só a forma de se vestir, mas sim a forma de se posicionar. Então, eu tinha a marca direcionada mais para o cavalo, para o público, né, do cavalo. E eu falei, por que não cuidar dessa mulher do agro e trazer toda a matéria-prima que eu usar dentro da marca 100% do agronegócio? Então, eu trabalho com tudo que é proveniente do agro. E não só com couro, como algodão, linho, enfim. E faz 2 anos e meio que eu estou em São Paulo. E eu vim justamente com esse propósito, vim me desafiar mais uma vez. E eu ainda até brinquei com meu avô, falei assim, eu cumpri minha missão dentro do Aras, já estou conseguindo realizar aquilo que eu quero, agora eu vou para uma nova missão, que é uma coisa que eu sempre gostei também, e ajudar mulheres através da minha história, que talvez sofreram também o que eu sofri, e levar o nome do agronegócio para o mundo, porque muita gente usa uma roupa de couro ou usa uma roupa de algodão e não sabe onde é produzido. Então, contar um pouco dessa história de onde é produzida toda a nossa matéria-prima, tudo aquilo que a gente usa, e se a gente olhar para todos os cantos, a gente vai ver um pouco do agronegócio. Muito legal, porque você trouxe aí a comunicação que você fez, né? Isso. Você trouxe o nosso agronegócio, que é o Aras, e toda essa história que você tem, e você trouxe a moda, né? Então, acho que é uma forma de conectar com esse público final que precisa entender um pouquinho melhor sobre o nosso setor, né, Sueli? Sim. Não, e hoje a moda está super em alta do nosso estilo western, né? Várias americanas usando, Beyoncé, a música. Então, assim, pegou muito forte essa moda do agronegócio. Muitas marcas estão usando também aí a moda direcionada para o agro. Eu acho que cada vez mais a gente vem fortalecendo através da comunicação o que de fato é o agronegócio. Muitas pessoas ainda não vivem a experiência, precisam viver a experiência para de fato entender o que significa o agro, e eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, adorei te conhecer um pouquinho mais, obrigada por estar aqui com a gente no Protagonista. Obrigada a você, espero que vocês tenham gostado, a contar um pouquinho aí da minha história, do quarto de milha e tudo que o agronegócio representa para mim e para minha família. Obrigada, Sueli. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história, é fácil, basta acessar o QR Code na tela, preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo, compartilhando a sua trajetória? E no próximo bloco vamos conhecer mais uma protagonista do Canal Rural e do canal do criador, Mayara Neves, que tem um papel essencial para a transmissão dos leilões exibidos na nossa grade de programação. A gente volta já já. Os leilões são mais que negócios, são encontros que conectam tradição, tecnologia e emoção em tempo real. E é graças à força da transmissão ao vivo que o Canal Rural e o canal do Criador levam esses momentos para todos os cantos do país, aproximando quem está no campo de quem acompanha da cidade. Por trás dessas imagens que emocionam e movimentam a pecuária está uma equipe apaixonada pelo que faz. E hoje a gente vai conhecer a história da Mayara Neves, supervisora de transmissões, que encontrou no agro um propósito inesperado, porém transformador. Mas antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Nascida em Santo André, a Mayara Neves é formada em Comunicação Social pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Mãe do Gregory, apaixonada por viagens curtas, música alta e registrar o mundo com sensibilidade. No Canal Rural descobriu o agro por acaso, mas foi amor à primeira transmissão. Hoje conecta histórias, planeja com paixão e transforma bastidores em potência. Protagonista, porque vive com intenção, lidera, inspira e mostra que força e delicadeza podem caminhar juntas. Mai, bem-vinda, que prazer poder te entrevistar aqui e contar um pouquinho da sua trajetória. Obrigada, Jaque, o prazer é meu. Estou muito feliz, né? Sou muito fã do seu trabalho, adoro a protagonista, acho esse olhar muito importante para nós e estou muito feliz de poder bater esse papo com você hoje. Que bom. Mayara, primeiro vamos começar mostrando, né, para quem ainda não te conhece, como você veio parar no agronegócio. Foi um encontro bem inusitado. Eu sempre trabalhei com entretenimento e música.
vim aqui para o Canal Rural num processo seletivo que eu até acreditei que não ia conseguir. Foi num momento da minha vida pessoal que estava tudo de cabeça para baixo, né? Essa vaga de transmissões nos leilões, ela exige muita disponibilidade. E eu estava com uma criança de 2 anos e 8 meses, então foi bem inusitado. Me apaixonei pelos leilões. Quando eu entendi, Jaque, que os leilões não se trata de venda dos animais, né? Na verdade, o leilão, ele fala muito sobre o sonho do pecuarista, né? Os leilões, para você ter uma ideia, o planejamento de um leilão, um mínimo de 1 ano. Então, a gente lida com histórias das famílias, né? Com o passado daquela família. Então, eu me apaixonei quando eu entendi o significado dos leilões. E é muito legal, né, Mai? Porque você viaja aí pelo Brasil, em várias cidades. Como é que foi essa experiência de mergulhar no nosso campo? Olha, incrível. Eu acho que a parte mais gostosa do trabalho, né, de conhecer outros lugares, conhecer as histórias desses pecuaristas, né? Por trás disso, dos leilões, a gente conhece muita gente, então viajar é a melhor parte do trabalho, para ser bem sincera. É cansativo, né? A gente tem meses que eu nem fico em São Paulo direito, mas é a melhor parte. Que legal. E quando a gente fala, né, dos desafios que é hoje colocar um leilão, uma transmissão ao vivo no ar também, quais são os seus maiores desafios? Tem os desafios técnicos, né, e emocionais. Eu acho que os desafios técnicos é manter a nossa equipe alinhada em momentos de pressão, né? O ao vivo é isso, ele é improviso, então a gente tenta lidar com todos eles. E o emocional eu acho que é mais delicado, né? Que é manter a calma, entender também que a gente lida com uma equipe, que são pessoas que também têm seus medos, seus talentos, seus sonhos. Então, acho que esses são os maiores desafios. Acho que ter uma liderança firme e também empática nesses momentos ali da transmissão no ar. O pré-leilão também é bem intenso. Então, acho que esses são os meus desafios. E quando a gente fala, como você mesmo trouxe, né? O leilão é muito mais do que só a venda do gado, é a história de toda aquela família, é a história do agro, né? De certa forma. Como é que você vê essa conexão? Como é que você foi abraçada pelo agronegócio? O agronegócio ele é muito acolhedor, né? Sim, ele é muito acolhedor. Eu acho que foi com tempo e um pouco tempo, porque eu acho que foi essa conexão realmente com o pecuarista, já que conhecendo eles, conhecendo essas histórias, e teve uma que me marcou muito. Do ano passado para cá, eu aceitei um desafio que era abrir as transmissões ao vivo, entrevistando esses pecuaristas, né? Esse momento que antecede o leilão. E no ano passado, durante a Expo Zebu, no leilão Noite dos Campeões, que é um leilão super tradicional, eu entrevistei o Murilo Gibertoni e eu fui bem surpreendida e acho que tudo fez sentido ali para mim quando eu perguntei para ele como era, né? Fazer parte, ser um promotor de um evento daquele porte, que tem uma história muito bonita na pecuária. E eu não esperava que ele fosse me responder que a conexão dele com a pecuária veio do Canal Rural. Ele falou: Mai, eu tinha 13 anos de idade e eu assisti os leilões com meu avô em casa. Ele não me deixava assistir o leilão até o final, porque acaba muito tarde. Eu gravava o leilão em fitas, ia para a escola, no outro dia eu voltava da escola e ia assistir. E ele disse que anotava tudo num caderno, então ele me contou como foi a experiência de estar no leilão pela primeira vez. E hoje ele é um pecuarista, né, super reconhecido em âmbito nacional. Então aquela história me tocou muito, como tantas outras, né? Mas essa em específico, eu acho que dá sentido para o nosso trabalho, né? A gente entende o porquê, né? Dá significado para tudo. Então, acho que conhecer esses pecuaristas, essas histórias, me conectou muito com a pecuária. O agro é isso. O agro é tanto a produção do alimento que chega na nossa mesa, quanto as histórias de famílias que muitas vezes, né, foram para lugares ainda inexplorados e começaram a explorar. É uma junção de tudo isso. E como é que você vê, Mai, a presença das mulheres dentro desses leilões?
É muito inspirador, Jaque. Eu não imaginava que esse universo da pecuária, do agro, fosse ter a presença feminina tão presente. Na verdade, eu achava que era o oposto. E quando eu comecei a vivenciar, eu vi que tem mulheres à frente de grandes negócios, de grandes projetos, comunicadoras, enfim, em todas as vertentes existem mulheres, né? Então, acho que é inspirador. E para mim, acho que também essa minha chegada, né, na pecuária e também na liderança, para mim significa também abrir portas para outras mulheres, abrir caminhos, né, para essas mulheres. Quando eu cheguei no canal, o nosso time de leilões era majoritariamente masculino, e não propositalmente, o Plínio Queiroz acha que é. Hoje a gente tem um time que a maioria são mulheres, e então eu acho que é isso também, né? Abrir portas para outras mulheres, ouvir mulheres, então a gente busca muito esse contato. Eu acho que as mulheres inspiram muito. É sobre isso, né? Quando a gente fala aqui da protagonista, mostrar às mulheres o que as mulheres estão fazendo e dar oportunidade, né? Dar esse protagonismo que a mulher já tem. Foi um prazer poder te receber aqui, conhecer um pouquinho mais de você, Mai. Obrigada. Obrigada a você, Jaque. Prazer foi meu. Bom, o programa chega ao fim, mas para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da Protagonista. Fique por dentro dos conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê na semana que vem. Até lá!